Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus já dizia naqueles tempos e nos dias atuais, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deixai-vos, são guias de cego. Um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Assim como a palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus e ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela. Jesus Cristo é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia! Aquele que nos sustém, aquele do qual não nos fala por meio de parábolas, mas então nos revela face a face. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique e o justo, assim como os que servem o rachã, o maldoso. Se deres ouvido àqueles que não têm zelo para a sua alma, irão para o mesmo lugar do que ele, porque só há um unigênito do Pai, gerado antes mesmo das primeiras obras, a sabedoria excelente, do qual nós perseveramos. Se busca uma sabedoria pura, que não ensoberbece, que não envaidece, daquele que é o elo da perfeição. Sim, o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus, e Deus o enviou, aquele que cresceu pleno do Espírito. A palavra diz que com 12 anos um menino crescia pleno do Espírito, e os doutores da lei, maravilhados com aquilo que ele dizia acerca das Escrituras, aonde a palavra diz que tudo aquilo que foi dito ao seu respeito, e no devido tempo se cumpriu. Ele é o elo da perfeição. Tudo que foi dito nos Salmos, pelos profetas, tudo aquilo que se cumpriu, e ele sendo o elo da perfeição, aquele que disse: está consumado. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulou brasas sobre as suas moleiras. 3 proclamam na terra o que era a água e o Espírito, com sangue carmesim derramado, nos santifica de todos os pecados. Bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, e uma multidão de pecados lhes são apagados pelo sangue derramado. Aonde no céu 3 proclamam, porque o sangue não herda o reino dos céus. O Criador, o Altíssimo, a palavra que é viva e eficaz, e o Espírito. E assim ele o enviou, fez grandiosos feitos que seria impossível enumerá-los, aonde passou pela morte de cruz. Por que procurais entre os mortos aquele que vive, que reina? Sim, fez as suas aparições há cerca de 40 dias com o corpo após a ressurreição. Assim como o Pai o justificou ao 3º dia, assim ele fará com aqueles que o confessam de boca publicamente todos os dias, e que não retrocede, que exercitam as boas obras, que aperfeiçoa a nossa fé, e dia após dia segue firmes e constantes, segundo o seu Espírito nos sustém e nos fortalece. Por isso, perseverai dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos direciona e nos capacita, porque Ele é fiel e verdadeiro para nos manter firmes até o fim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.